nunca criou muito problema ocidental, né? Nunca enfrentou muito a dominação ocidental, nunca balançou muito a dominação ocidental, então não era uma área privilegiada, né, pelo domínio americano. Claro que tem, mas não é a área onde eles concentravam esforços, né? Toda essa evolução tem um custo, né? Um dos custos é que cada vez mais as guerras alimentam a economia americana e ao mesmo tempo custam muito caro para ela. Essa guerra do Iraque, que se previa que ia custar alguns bilhões de dólares, já passou dos 3 trilhões de dólares. Segundo o Stiglitz, o cálculo que ele fez lá, é que 3 trilhões era um cálculo por baixo do custo da guerra só do Iraque, sem contar Afeganistão, etc. É? O petróleo do Iraque não vai pagar nunca. Acho que nunca. Aquilo não reconstrói nunca mais. Aquilo não tem mais jeito. Bom, estou exagerando, talvez a minha... Mas eu não sei se o petróleo já não é... No Iraque vai ser tão... O petróleo importante ali é vizinho do Iraque, que foi grande fornecedor agora. São os outros países, não é o Iraque. O Iraque é um grande poço de petróleo, mas não está gerando petróleo, não. E quando vai gerar? O Kuwait, sim. O Kuwait e a Arábia Saudita. O Kuwait é uma pontinha do Iraque, né? Inventado. Mas ali foi tudo mais ou menos inventado, né? Você pega uma grande família rica de beduínos lá, de neguinho com uma... Tal, põe uma bandeira, e a família vira rica, e o resto é um bando de miseráveis explorados ali. É a maravilha do mundo árabe. É uma invenção, né? Invenção. Uma invenção de famílias ricas com 90% de miseráveis. É isso aí. Desertos e miseráveis. E os miseráveis do deserto, os miseráveis das cidades. Também, claro. Tudo, uma coisa, o pacote vem junto, é tudo. O pacote inclui 2 crianças grátis. Bom, é um pouco isso que a gente pode abrir mais para bate-boca. Eu vou passar isso aqui. É melhor passar. Quem quer falar? Ouvi ontem, pela gravação lá em casa, e hoje, a minha conclusão que eu chego é uma coisa terrível, que nessa estruturação do capitalismo americano, que é o capitalismo, tem uma coisa que o homem não existe, o ser humano. Não é minimamente, não é uma componente que tem que levar em conta, não tem nada a ver. É para cá, para lá, mercado do futuro, do passado, destrói, monta uma empresa, empresta, não interessa. O homem não existe. É isso. Não tem o cálculo do ser humano, das vidas, do que isso custa. Isso, para mim, é a síntese do capitalismo em si. Não sei se é isso que você falou nessas aulas aqui. O pressuposto do capitalismo americano é que o capitalismo faz crescer o homem. Quer dizer, é justamente por causa da liberdade de mercado, da oportunidade, etc., que aqueles que prestam crescem. Os que não prestam, infelizmente, ficam para trás, né? O capitalismo é baseado na ideia de que o empenho e o engenho são a origem do sucesso. O cara que é esforçado e que tem cabeça, sobe. Quem não é esforçado ou não tem cabeça, será levado a um social-darwinismo importante na cultura americana. Social-darwinismo porque é a história, uma deformação da visão darwinista do mundo, trazida para a sociologia americana, que foi muito influente no pensamento político americano, que é a ideia de que sobrevivem os mais fortes. O resto é resto. E é bom que sobrevivam os mais fortes, porque isso purifica a raça. Então, é assim que se purificam as espécies. É uma ideia introjetada, né?
É uma ideia muito forte, é muito forte. Que dominam as nossas relações. Seria o oposto disso, seria a solidariedade. Eu estava contando outro dia, acho que ontem eu estava conversando com alguém que me perguntou alguma coisa sobre a escola americana. A escola, não, você não estava ontem à noite, estava? Ontem à noite. Alguém estava me perguntando, eu contei a história. Tem um escritor americano, James Fellow, que escreveu um livro sobre o Japão. Ele viveu muito tempo lá e tal. Escreveu um livro sobre o Japão, chama-se Olhando para o Sol. Não parece o nome da título daquela música da Vevinha, né? Sukiyaki, né? Ele escreveu um livro chamado Olhando para o Sol, e ele conta uma série de coisas sobre a história do desenvolvimento japonês, etc. E num determinado momento ele diz, olhando um pouco a sociedade japonesa e tal, me ocorreu, ele contando, né? Me ocorreu que diferença tem entre as escolas do japonês e as nossas, os americanos, né? Então ele diz, eu percebi uma coisa, ele diz de um modo meio coloquial, assim, né? É uma espécie de reportagem. Percebi uma coisa, as escolas japonesas são feitas para melhorar os piores e para tornar mesmo os piores um pouco bons. Mais ou menos essa é a ideia. Para que eles se enquadrem na sociedade, na produção, na economia, etc. Se integrem. Assim são as escolas japonesas, na visão dele. E as escolas, as nossas escolas, as americanas, né? Elas são feitas para tornar os melhores melhores ainda, e o resto é o resto. É um pouco essa. Não é a diferença entre escolas, é uma diferença de filosofia de vida, né? De sociedade, de modelo de vida, de padrão de vida, né? E que se reflete em tudo, né? Na política, nos negócios. Quando o Japão foi mais americanizado, ele perdeu um pouco dessa característica, mas não perdeu tudo. Os americanos não conseguiram americanizar inteiramente o Japão, como não conseguiram americanizar inteiramente as sociedades europeias. Então você tem modelos de organização social no Japão e na Europa que são muito diferentes do modelo do capitalismo americano. São capitalismo, todos eles, economia privada, baseado na produção de mais-valia, tudo. Propriedade privada, mais-valia, classe trabalhadora, tudo. É capitalismo. Só que são modelos historicamente diferentes. E aí você tem consequências sociais, culturais diferentes. Os Estados Unidos nunca tiveram e provavelmente nunca terão, a não ser depois de uma tragédia, um welfare state, um programa de bem-estar social. Não existe. Não tem nenhum sistema nacional de saúde. O Sistema Nacional de Saúde brasileiro dá de 10 em qualquer modelo estatal americano. Os americanos não têm um sistema nacional de saúde. Se o cara cair na rua ali, ele morre. E não existe sistema nacional de saúde. Tem esse número, né? Um amigo meu chegou a se machucar quando a gente ligou para levar. Eles perguntaram qual era o número do seguro-saúde dele. Número de Seguridade Social. Que o CEP, lá, o identificador da pessoa ali, o equivalente do CEP, não, do CPF, nosso lá é o número de Seguridade Social. Mas mesmo quando você tem isso aí, não te garante que você vai ter atendimento de saúde. No máximo vão tirar da rua para você não morrer na rua. Vai lá um bombeiro e te tira de lá e tal, não sei o quê. O sistema não tem isso, por exemplo. Não tem, nos Estados Unidos você não tem um programa de previdência como você tem nos países europeus, nem mesmo no Brasil. É mais atrasado do que o brasileiro. E os que têm são os sistemas de previdência privado baseado em fundos, né? Dos funcionários, disso e daquilo, né? Você não tem, por exemplo, os sistemas de compensação. Eu falei aí das escolas que são financiadas pelos distritos, né? Mencionei, acho que foi ontem, né? A história de como é que isso estabelece um padrão desigual entre distritos ricos e distritos pobres, né? Você pega um distrito rico onde ela morou, por exemplo, lá em New Hampshire, né? Um subúrbio rico e tal, de casarões, tal, de classe média alta, né? Você tem a escola ali, reflete a riqueza daquela comunidade, porque é financiada pelo distrito, administrada pelo distrito. Você vai para o Bronx, que é uma cidade, um distrito, South Bronx, que é um distrito mais pobre do país, né? A escola é um negócio assombroso, gente. Você vê, é um negócio, a biblioteca vi de relance
biblioteca de uma escola, de uma high school no South Bronx. É um negócio era um porão úmido, só faltava ter rato ali. Porão úmido onde tinha uns livros empilhados lá fazendo o bolor. As crianças não têm livro escolar, tem que disputar. Tem 2 livros para 3 crianças, eles têm que fazer um revezamento, porque não tem um sistema de compensação federal suficiente, estadual e federal suficiente para reduzir as desigualdades. Os programas os fundos, né? Os chamados programas de fundos de participação de município, fundo de participação do Estado, fundo de educação básica, não sei o quê, que é utilizado para compensar, né, estados e municípios mais pobres. Não tem. Você não tem um programa nacional de livro didático, por exemplo, que no Brasil tem, né? É o maior do mundo, não sei o quê, mas você não tem. Então você não tem distribuição de material didático. Você não tem um sistema nacional de merenda escolar. Você tem um programa de ajuda alimentar para a população em faixa de pobreza, chamado Food Stamp. 45 milhões de pessoas nos Estados Unidos recebem um ticket, um cartão, hoje é um cartão eletrônico, para ajuda alimentar, porque eles não conseguem ter renda suficiente para comer, para comprar comida, né? Mas você não tem, por exemplo, um programa de merenda escolar, de assistência médica, odontológica e tal, em escola. Essas coisas meio elementares, que é uma tradição meio de outro tipo de formação, nos países europeus, no Japão, etc. Você tem um outro tipo de visão do mundo, que se reflete nas políticas públicas, né? É um negócio impressionante. Você constrói 2 tipos de país muito diferentes, né? Você tem... Isso, às vezes, cria também situações que são difíceis de julgar. Mencionei ontem, por exemplo, quando você compara o sistema educativo dos países europeus, como a França, a Itália, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, o diabo, e os americanos, você nota que nos países europeus você tem um ensino elementar e médio de muito melhor qualidade que os americanos, mas não compara. Não compara. O ensino elementar e médio americano é lixo. Muito ruim. Muito ruim. Claro, você tem 10% dos estudantes que estudam em escolas boas, isso que eu falei da desigualdade, não é? Mas, na média, a escola é muito ruim. A escola importante nos países europeus é a escola média, o liceu, o ginásio, etc., né? Essa escola é importante. E eles têm um conjunto de escolas superiores muito menos vibrantes, importantes que os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um ensino médio e elementar muito ruim e um sistema de ensino superior de 100 universidades que são bambambam no mundo. É um funil muito mais... um funil ou uma pirâmide, né? Muito mais aguçado, né? No caso americano, né? Todas as sociedades são estratificadas, elitizadas, todas elas, alemã, francesa, italiana. Mas no caso dos Estados Unidos, o grau de desigualdade nos Estados Unidos é o maior dos países ricos, mas de longe. Qualquer critério que você use, renda, acesso a serviços sociais, etc., é assustador. Nos países ricos é o país mais desigual que tem. E é um modelo de sociedade, isso não é visto como um problema. Isso não é visto como um problema. É visto até, por alguns até como uma solução, isso é um jeito de melhorar. É um jeito de filtrar melhor quem é que merece e quem não merece. Você filtrar os piores, você piora o conjunto. Se filtrar os melhores, você melhora o conjunto. É meio... Está chegando a conclusões estudando os Estados Unidos? Não, mas não sou eu que estou dizendo as melhores cabeças americanas, os críticos do modelo. Tem uma literatura crítica americana muito importante. Isso eu estou reproduzindo até crítica que uma porção de intelectuais americanos já menciona há muito tempo. Então não é uma visão do terceiro mundo, não, é uma visão da própria... Quem é mais informado nos Estados Unidos já viu isso. Eu até queria aproveitar justamente para perguntar isso, né? Hoje, quem são os principais críticos da teoria? Porque assim sai na gravação. Hoje, dentro dessa situação, quem são hoje os principais críticos dessa política americana, desse pensamento americano, e qual é a principal linha deles que eles defendem assim em relação a isso, né?
relação à posição dos Estados Unidos no cenário internacional mesmo. Então, tem alguns críticos aí que estão falando que o mundo está se reorganizando para enfrentar essa hegemonia econômica. Então, o BRICS, o surgimento dos BRICS e tal, é mais ou menos uma resposta a isso. Então, a minha pergunta é se isso é real, se realmente existe, se essa reorganização dos países em desenvolvimento, como China, Índia, Rússia, África do Sul, eles estão realmente conseguindo algum mecanismo que vai quebrar um pouco dessa hegemonia. A política a gente sabe que já tem quebrado bastante, mas a questão da hegemonia econômica americana, que é a minha maior curiosidade, assim. Então, é mais ou menos isso. Sei. Quanto tempo, mais ou menos? Tá. Caraca, hein? Daqui a quantas horas? Que horas são? Vai superar daqui a quantas horas? Até a gente terminar aqui vai dar. Então vamos começar. Sempre teve nos Estados Unidos movimentos críticos a isso aí. Você tem uma esquerda americana que é desse tamanhinho, né? Uma esquerda intelectual americana que é pequena, mas que é muito importante. Você tem uma revista americana, Monthly Review, que é da esquerda americana, antiga já, né? Paul Suisse, Paul Baran, R. Magdoff, Léo Huberman, né? São os criadores dessa revista. Acho que era de 48, 49. Monthly, mês, né? M-O, Monthly Review. É a revista que foi muito tempo editada pelo R. Magdoff e pelo Léo Huberman. O Léo Huberman tem um livro muito interessante. Eu acho que está no CD. Está no CD? Vocês falaram que ia botar. Está no CD. A história do povo americano. Muito interessante. Segundo o Regis, é o melhor livro sobre... É uma visão heterodoxa, uma visão de um cara de esquerda sobre a história americana. A história do povo americano, do Léo Huberman. Então você tem uma corrente desse tipo há muito tempo. Você tem uma outra corrente da chamada New Left, ou de jovens críticos, tal, uma corrente mais nova. Tem outros críticos que não são necessariamente de esquerda. Nos Estados Unidos tem uns críticos social-democratas, digamos assim, ou liberais dessa política. O Robert Reich, que eu mencionei agora. O próprio Stiglitz, que é um economista convencional, keynesiano, que se transformou num crítico do modelo, muito duro, né, do modelo americano. Ele tem um livro agora que é exatamente sobre isso. Qual é o custo dessa desigualdade? Falou, Paul Krugman, que é um pouco menos, mas também é crítico disso aí. Então você tem uma linha crítica moderada, uma linha crítica de esquerda, tem Cláudia, me socorre aí no meu Alzheimer, o autor das cidades, Mike Davis, que é também dessa safra. Então você tem uma linha de críticos assim interessante. Agora, isso é um pedacinho muito pequeno da sociedade americana, é um núcleo muito reduzido, né, da sociedade. Havia ainda um pensamento progressista na educação americana, na sociologia americana, forte, né, que vem assim dos pragmáticos, né, John Dewey, etc., né, que tinham uma visão crítica da sociedade americana, reformadora, digamos assim. Mas é uma coisa minoritária, né? Não tem influência política suficiente nem para influenciar o Partido Democrata. Eles geralmente votam com o Partido Democrata, apoiam candidatos no Partido Democrata, etc., mas influem muito pouco. Não é? A maior parte deles apoiou o Obama, por exemplo, né? Mas tem um peso muito pequeno na própria campanha do Obama, que é o candidato que teria sido o mais progressista na história recente dos Estados Unidos. Não? Assim. Então é uma coisa importante do ponto de vista intelectual, do ponto de vista social, político, o impacto é muito pequeno. Não é? Agora a história dos BRICS. Né? Tem um conflito, os BRICS são do conflito entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos em fóruns internacionais. A OMC, Organização Mundial do Comércio, por exemplo, é um fórum importante, né? Porque a OMC emite resoluções e regras não só para comércio,
O OMC é assim, quando teve o acordo de Bretton Woods, lá em 1945, quando terminou a guerra, os países que fizeram esse acordo, né, lá na aldeiazinha de Bretton Woods, sobretudo Estados Unidos e Inglaterra, que dominavam a cena, né, os outros eram secundários, eles montaram algumas instituições para o pós-guerra. Uma delas era o FMI, outro o Banco Mundial, que eram os dois irmãos gêmeos, não é? Os dois principais bancos. O FMI para regular câmbio, socorro aos países que tivessem com problema de balanço de pagamentos, etc. Era uma espécie de Banco do Mundo. E o Banco Mundial, apesar do nome, não era bem um banco, né? Tinha um financiamento para reconstrução, né? Mas se transformou sobretudo num banco de ideias, né? Depois financiava algumas coisas, mas não era o elemento importante. Essas eram duas agências de Bretton Woods importantes. Tinha uma terceira prevista, que se chamava Organização Internacional do Comércio. Era criar uma organização que estabelecesse termos aceitáveis para todos os países participantes do comércio internacional. Câmbio, taxas alfandegárias, proteção, não proteção, livre comércio, etc. Organização Internacional do Comércio que não chegou a sobreviver. Foi criada, mas não viveu mais que um ano. Na primeira reunião de estruturação, que foi em Havana, ela desapareceu. No seu lugar ficou um acordo genérico sobre taxas e alfândega, o GATS, né? Acordo sobre taxas e serviços, que era mais ou menos para acertar, para reduzir as taxas de proteção nas alfândegas, né? Proteção aos produtos importados, porque a ideia dos americanos é que o comércio deveria ser livre, sem taxas de proteção, embora eles tivessem muito. O país que mais protege o seu mercado é os Estados Unidos, né? Mas para os outros tem que ter. É para desproteger os outros, né? Daí, mais adiante, o GATT, o Acordo Geral de Comércio, deu origem à Organização Mundial do Comércio, nos anos 90. 94, né? Rodada do Uruguai, 94, né? Não, enfim. Mas deu origem à Organização Mundial do Comércio. Esse nome, Organização Mundial do Comércio, é enganoso, porque ela não cria regulações, regras, só sobre comércio, venda e troca de mercadorias, né, alfândega, taxas, né? Não é só sobre isso. Ela começa a criar regras para a vida interna dos países. Por exemplo, tinha negociação sobre legislação sanitária e ambiental, porque isso interferia no preço dos produtos. Por exemplo, a entrada ou não, para entrar um remédio ou uma comida, né, de um país no outro, um país podia adotar certas regras, né, de fiscalização sanitária, alimentícia, ambiental, etc., que encarecia ou impedia, né, essa importação ou exportação. Então isso era visto como uma regra que estava vinculada ao comércio, embora não fosse exatamente de comércio. Interferia no modo, né, como o país organizava a sua economia. Ou regras sobre compras governamentais, que era negociada dentro da Organização do Comércio, proibindo, por exemplo, que os países estabelecessem que o governo compraria preferencialmente de empresas nacionais. Isso aí é proibido, digamos assim, pela OMC, não é? Mas isso não é uma coisa de comércio, é uma coisa que envolve a organização do governo, dos governos nacionais. Ou sobre os direitos de propriedade. Encampar ou não uma empresa, pagar ou não indenização pela nacionalização de uma empresa. Direitos de propriedade intelectual, pagar ou não, né, os direitos de propriedade, ou permitir ou não, né, cópia de produtos estrangeiros. Tudo isso é regulado pela chamada Organização Mundial do Comércio. A negociação na Organização Mundial do Comércio é muito dura. E é claro que a Organização Mundial do Comércio é dominada pelos países centrais. Sempre foi. Ainda é. Não é? Nessas negociações você tem um conflito frequente entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos, porque a agenda de um país não bate com a agenda do outro. Você tem uma agenda de desenvolvimento da China, da Índia, do Brasil, da África do Sul, que conflita, por exemplo, com a agenda da propriedade intelectual americana. Os americanos querem transformar em propriedade intelectual privada qualquer coisa, até a água, né? Daqui a pouco eles vão patentear a água e dizer que você não pode falar água sem pagar para os Estados Unidos. Ou não pode utilizar determinada denominação ou determinado conhecimento sem pagar para os Estados Unidos. Isso é um problema.
Então, você tem conflitos muito grandes dentro da OMC entre Estados Unidos, principalmente, né, ou países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento. Esses conflitos aparecem nas negociações sobre taxas, às vezes, o algodão brasileiro, as fibras, né, brasileiras nos Estados Unidos, a laranja, o etanol, sei lá o quê, né, conflitos, às vezes, que são bilaterais, ou conflitos mais gerais, como esse da propriedade intelectual. Por exemplo, a história de produzir medicamentos genéricos. Foi um grande conflito entre países do terceiro mundo e países do primeiro mundo, não só Estados Unidos, por causa da indústria farmacêutica, que é uma grande indústria, um grande lobby do mundo, e uma grande fábrica de dinheiro. Não é? Esse conflito surgia e os países envolvidos, em desenvolvimento, ganharam algumas dessas batalhas, não é? Porque diziam, bom, o que nós temos que escolher entre a agenda do lucro, né, dessas empresas e fazer sobreviver os desgraçados da África que estão morrendo de AIDS porque os remédios custavam o olho da cara. Não é? Então, se você quer, né, você tem que escolher, né, entre uma das duas perspectivas. Né? Então, chegaram a ganhar, por exemplo, muitas dessas batalhas. A batalha do tratamento dos genéricos em geral e dos medicamentos contra a AIDS e doenças oportunistas. Né? A Índia conseguiu construir todo um sistema toda uma indústria farmacêutica, de pesquisa farmacêutica, enorme, inclusive conflitando com os países desenvolvidos. Esses conflitos aparecem frequentemente. Algumas batalhas duram mais, outras menos. Algumas dos países em desenvolvimento acabaram conquistando algumas coisas graças a formar blocos. Né? Blocos desse tipo que ela mencionou. Né? O BRICS é um termo criado por um banco americano e tal, né? Mas aí acabou sendo adotado como denominação, porque coincidentemente eram os países que estavam nesses conflitos. Países relativamente grandes, né? Grandes em território, em população, que tinham agendas de desenvolvimento que conflitavam com a agenda dos europeus e dos americanos. BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, BRICA, né? África do Sul, então é BRICA, né? Em vez de BRIC, é BRICA, né? É? Ah, BRICS é por causa de South Africa, é verdade. Então é BRICS mesmo. É, exato. Então tem esses conflitos um pouco se explicam por causa das agendas que não batem, né? Ou, por exemplo, as negociações de proteção agrícola, né? Que não é só americana, é europeia também, né? Os subsídios, né, e proteção à agricultura local, né? França, Alemanha, toda a política comum, a PAC, né, a política agrícola comum da União Europeia, também conflita muito com a política de exportação de produtos agrícolas do país do terceiro mundo. Né? A história de entrar no mercado europeu, não. Bom, se é para ter livre comércio, por que essas políticas impedem o tal do livre comércio? Para uma coisa vale, para outra não. Então tem muito conflito nessa área aí. Né? Tem notícias de como é feito esse papel pintado aí para comprar as coisas no outro mundo, que são bancos. Não, são bancos, o que está por trás disso? São bancos particulares que... Agora, quem controla essa emissão? Aqui no Brasil também a gente não sabe, o cara pode... Eu tenho a história de um livro na África, que um cara de Angola foi a Portugal, falsificou lá, foi a Londres, e o senhor sabe dessa história, né? E ele disse, olha, nós estamos fazendo uma contra-revolução lá secreta para esmagar o comunismo e queremos tantos milhões de escudos. E o cara é um tal de Alves. Bem, mas aí, aqui no Brasil tem vários Alves. Mas estou dizendo, e nos Estados Unidos, como é que o mundo aceita? Não há mais essa correlação do ouro? Na verdade, é uma coisa engraçadíssima, né? Porque quando você tinha a regra do lastro-ouro, significava que, hipoteticamente, se alguém tivesse $1, o Banco Central tinha que dar, não me lembro quantas libras, por $1. Tinha uma taxa, uma proporção. Bom, quando você não tem mais o lastro, você emite conforme a conveniência do país. A moeda é um instrumento de crédito e de financiamento interno. Então, você ter uma moeda é importante porque, emitindo a moeda, você expande ou não expande, né,
à base do dinheiro circulante, cria crédito. Embora não seja, o dinheiro que circula não é só isto aqui. O dinheiro que circula, o dinheiro existente, não é isto só. Oh, muito dinheiro, hein? Não é só isto. Você tem várias agências que criam dinheiro. O crédito é uma forma de dinheiro. Né? O cartão de crédito é uma forma de dinheiro. Enfim, você tem formas de circular dinheiro que não é só a cédula impressa pelo banco. Essa não é. Impressa. Essa aqui é falsificada. Impressa pelo banco. Ah, tirei outra, hein? Pelo Banco Central. Agora, isto aqui significa apenas a corporificação da riqueza. Quer dizer, isso significa que isto vale certa riqueza. Se eu vou emitindo mais dinheiro, significa que cada unidade dessa está valendo menos, né? Essa é a ideia. Quando eu tenho, por exemplo, 10 notas dessas, que correspondem a esta riqueza, isto aqui, significa que cada pedacinho disso aqui vale isso aqui. Se eu emito 20, significa que é um pedacinho menor, né, da riqueza. Eu acho que, no geral, acho que o pessoal, o que eu não entendi é o seguinte: se há uma balança comercial negativa, quer dizer, isso tudo são subterfúgios da contabilidade, entendeu? Claro. Porque a minha dúvida é só essa. Como é que eles controlam isso? Porque se há uma pequena inflação, deveria ser muito maior quando eles emitem, mas a inflação em dólar é pequena. Quer dizer, entendeu? Se há Fora dos Estados Unidos que dentro dos Estados Unidos. Perfeito, pois é, mas se você não está entendendo aonde eu não estou conseguindo transmitir. Se a inflação não corresponde, a inflação em dólar não corresponde à emissão exagerada deles. Isso quer dizer, entendeu? Como é que há esse crédito ainda se eles têm uma balança negativa, etc? Ou isso é invenção contábil, mais um trambique? Não, o dólar ainda é procurado como... Qual a função da moeda? A moeda, dólar, tem várias funções. Por exemplo, ela serve como para compra e venda, para fazer o comércio. Ela é utilizada também como instrumento de crédito, né, sobre a produção seguinte, né, vários tipos de moeda virtual. Né. E a moeda também é reserva de valor. Quer dizer, você compra para se garantir com uma mudança futura. O dinheiro, o dólar, ainda é muito procurado no mundo inteiro como reserva de valor. Ter dólar é garantir uma não desvalorização ou desvalorização menor da sua riqueza. Então, essa função do dólar, essa é uma das funções da moeda, né, que é importante também. Enquanto isto sobrevive como crença das pessoas, porque moeda é basicamente crédito. Crédito quer dizer crença, confiança. Moeda é isso. Porque isso não vale. O papel em si é papel pintado. O De Gaulle dizia, os americanos estão comprando nossas fábricas com papel pintado. Isso é um papel pintado. O que esse papel diz? Que com ele eu tenho direito a controlar o trabalho de alguém. Isto me dá direito ao trabalho de alguém em mercadoria ou em trabalho mesmo, em serviço. Né? O controle sobre as pessoas. É um controle, é um poder. Não é isso? Mas depende do crédito. Se eu não acreditar nela, uma moeda falsa distribuída passa a ser verdadeira quando ela é aceita. Né? Ela vira moeda, ela cumpre um papel de moeda. Então, ela de certo modo, é verdadeira. Não é? O dólar pode ser falso nesse sentido que você está mencionando. Ele não vale aquilo que diz. Só que ele, sendo aceito, ele vale. Essa é a ideia. Mesmo que você emite... Quem emite o dólar é o Banco Central Americano, o Federal Reserve. Se ele vai emitir 10, 20, 30, 50, é uma decisão soberana do Banco Central. Ele vai saber o que... decidir o que vai emitir. A aceitação é que faz dela uma moeda. Enquanto você tiver no mundo quem aceite o dólar como reserva de valor, ela vai ser uma moeda verdadeira, mesmo que ela seja falsa do seu ponto de vista. Quer dizer, ela não reflete riqueza efetiva. Você pode dizer, ela não reflete porque tem muito menos riqueza do que a quantidade de papel emitido. Só que se ela é aceita, por exemplo, se os chineses controlam grande parte da dívida americana e tem um monte de títulos emitidos em dólar nas suas mãos,
eles têm interesse em que o dólar não seja destruído nem super desvalorizado, porque isso desvaloriza as suas reservas, não é? Então você mantém um sistema de... pode ser que mude, mas não é... mas não é para... É a pergunta que ele falou, para quando isso aí? Se é para daqui a 10 minutos ou para daqui a... Não é assim que se troca uma moeda internacional, né? Demora... Mas no comércio internacional, por exemplo, o Catar, um dos motivos da perseguição a ele foi porque ele queria comerciar em trocas. E vários países importantes podem fazer essa troca sem o... Não, já fazem. Já faz. Tem países que negociam em euros, tem países que negociam em euros. Tem países que negociam, que agora estão querendo negociar em outra moeda na América do Sul. Há países que pensam nessa possibilidade de ter relações de comércio que não passem necessariamente pelo dólar. Mas isso, eu não sei, não tenho, isso não tenho opinião, não sei dizer. Não tenho certeza. Tem gente que acha que é uma ilusão, mesmo o euro. O Keynes achava que era melhor não ter o dólar, mas ter uma moeda própria emitida por uma espécie de banco mundial, o Bancor, que seria o reflexo de uma espécie de cesta de valores das moedas, tal, não sei o quê, porque ele dizia que essa história de ter uma moeda que era uma moeda de um país, moeda internacional, ia dar problema. Isso gerou muita polêmica entre os economistas de 45 para diante, mas nunca teve consequências práticas. O dólar é e continua sendo a moeda internacional. Essas experiências, dizia-se que na época, por exemplo, da derrubada do Saddam, também o Iraque queria vender o seu petróleo em euros, ou queria criar uma zona do euro. Mas não é algo que tenha prosperado. Regis, quando você fala sobre a qualidade da educação das escolas dos Estados Unidos, você falou um pouco da falta de estrutura, né, da precariedade das bibliotecas e de tudo. Mas e com relação ao conteúdo, essa escola ela é feita de uma forma a trabalhar as competências, ela não tem um pensamento crítico lá dentro? Dá para comparar um pouco com a nossa escola? Ou quando você fala que ela é muito ruim, é também na falta de abordagens de conteúdo, de um não aprofundamento de disciplinas das áreas humanas e biológicas? Queria que você detalhasse um pouquinho mais em termos de conteúdo e como isso reflete no pensamento crítico da sociedade dos Estados Unidos também, né? Por que não tem um caldo de contestação maior? Como você disse, é importante esses intelectuais do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista social e político não, né? Pode juntar, né? Então, eu queria só, assim, lembrar o que o Vitor falou, né, em relação à questão do homem e relacionar também a questão do dinheiro no sistema capitalista. E levantar, assim, uma reflexão, porque eu ouço muita gente falando que o trabalho dignifica o homem, né? No sistema que a gente vive, dignifica e enobrece, exatamente. A gente ouve muito isso, né? Só que hoje a gente vê o quê? O trabalho hoje, no sentido de dignificar, ele dá alguma liberdade no sistema capitalista que a gente vive hoje. Das limitações que a gente tem, liberdade nas limitações que o próprio sistema acaba impondo, né? E o dinheiro, nesse sentido, acaba limitando a gente em vários outros aspectos da nossa vida. Assim, eu queria que você fizesse um comentário em relação ao trabalho hoje e nessa questão das limitações e essa liberdade ou dignidade que coloca-se, né? Só isso. Regis, você mostrou... Não, você mostrou ali o investimento americano, tanto civil quanto militar, fora dos Estados Unidos, e até 2004, né? Mas pós 2004, pelo que eu tenho ouvido falar, tem crescido a preocupação dos Estados Unidos com a ocupação com a presença chinesa, tanto no sul da África, Congo até Moçambique, né?
e os países da Ásia do Oceano Índico ali. Então, eu queria saber qual é essa preocupação, se a preocupação é econômica, é militar dos Estados Unidos, e qual é o investimento. Me falaram que o John Kerry tem dito isso e tem influenciado outros países para impedir esse avanço da China na África e na Ásia. Eu não consegui assistir o curso todo. Eu queria saber um livro, se tiver pouco tempo de vida, tiver um mês, qual é o último livro que posso ler na minha vida para entender o que você falou sobre os Estados Unidos? Qual é o melhor livro? Não é 5, 1. Só isso. Gente, pode fechar nessa rodada de perguntas? Tá. A gente já está... Os fundos de pensões dos Estados Unidos, ele vem atravessando uma crise já há 2 décadas, né? E isso está muito claro. Eu tenho uma parte da minha família, pequena parte da minha família que mora nos Estados Unidos, estão passando um perrengue danado. A vida empobreceu muito, inclusive dos não aposentados também. Não tem mais aquela qualidade de vida que tinha na década de 60, 70, né? Piorou muito, muito, muito mesmo. A ponto de até deixarem de viajar. E isso é uma coisa. Fundo de pensão. A outra eu esqueci. Era que na hora que ia falar aquela hora. Pode fechar, gente? Por causa do tempo. Então, vamos resolver Vamos resolver os problemas. Começando com os Levíticos. Então começa lendo o Velho Testamento, os Levíticos e as abominações. Tá? Aí, bom, vamos lá começar pela ordem mesmo. As escolas. Tem um problema das escolas americanas que não é só de organização nem financiamento. Elas são de 61, 2 mais ou menos. Tem um livro muito interessante de um americano, cujo nome evidentemente eu não vou lembrar, que também li faz um século, faz tanto tempo. Mas eu lembro do título do livro, O que Ivan sabe e que Johnny não. O que Johnny não sabe, what no. O título em inglês seria isso. O que Ivan é um nome tipicamente russo, né? E Johnny um nome tipicamente americano. Então o título do livro é esse. O que Ivan sabe e Johnny não. E o livro é muito interessante, porque era naquele impacto do Sputnik, quando os russos puseram a cadelinha no ar, lá, a história do Laika, né? E tinham, portanto, passaram à frente dos americanos na disputa do espaço. Os americanos ficaram em situação, tiveram uma crise catatônica. Assim, né? Como é que aqueles bárbaros, né, ignorantes, idiotas, né, passaram à frente da gente, que somos o mundo da ciência, nós somos os sábios do mundo, né? Como é que eles conseguiram, né? E depois da Laika veio o Gagarin, exato. Falou, pô, depois da cadela veio o cadelo. Aí foi um tumulto, os sinais ficaram apavorados. E teve um impacto Sputnik na educação americana. Os americanos falaram, pô, nossa americana não está formando gente inteligente. E várias reformas educacionais, esse cara escreveu esse livro. O livro é interessante porque ele compara com um detalhe impressionante a estrutura das escolas, mas não só a estrutura das escolas, a grade curricular e os materiais didáticos das escolas soviéticas e das escolas americanas. Que tipo de coisa eles aprendiam na aula de matemática? Que tipo de tópico estudavam, e que tipo de exercício faziam, que tipo de provas faziam, etc. Detalhadíssimo. Na literatura, que tipo de literatura eles liam? Que tipo de material didático na literatura, história e tal, eles tinham, comparavam e falavam, olha, é uma vergonha. A escola soviética a escola elementar e média soviética é muito superior à americana. A americana é um desastre. E ele falando, estou comparando com os soviéticos, e ainda estou deixando barato, porque os alemães e os franceses são melhores ainda. Então a comparação era muito
desfavorável. E aí você tem um show de praticamente a cada 15 dias você tem uma campanha de reforma da escola nos Estados Unidos. Né? A escola não funciona. Porque o evangelho da educação nos Estados Unidos é tão forte, a educação virou uma religião nos Estados Unidos. A crença de que ela é a varinha mágica para abolir a desigualdade, possibilitar a mobilidade social, ela é a chave para o sucesso. Ora, quando é uma varinha mágica e não faz o papel, de herói vira vilão. Aí, então, a cada 15 dias você tem uma campanha dizendo que as escolas são um desastre, precisa reformar as escolas, etc. Só que o problema não é a escola. Tem esse problema nos conteúdos, das métodos, etc., que é uma tragédia, mas isso é uma consequência de um outro tipo de problema, aquilo que nenhuma escola pode fazer, que é abolir esse tipo de desigualdade. As escolas são assim porque elas funcionam bem para o modelo em que elas estão, modelo de sociedade em que elas estão. Para os 15% de que o país precisa, as escolas estão funcionando muito bem, obrigado. Elas não funcionam para os outros 85%, mas não é tão necessário que elas funcionem. A economia não precisa mais do que uns 15% ou 20%. Talvez, se melhorar um pouco, porque muita ignorância também atrapalha, né? Muita pobreza também atrapalha e muita ignorância também atrapalha, porque isso aí pode criar problemas no futuro. Mas não é assim nenhum grande drama. Agora, do ponto de vista escola, eu conheço gente que fez escola nos dois filhos de americanos ou de brasileiros que tinham pai americano, aquela história de cara que tem duas nacionalidades. Conheço muita gente assim, inclusive que mora aqui no Brasil. E que aí tem aquela prática muito comum de famílias que têm dois lados, de botar a criança na escola brasileira e na americana simultaneamente. Conheço muita gente que fez isso. Tinha aula na escola brasileira e depois tinha na escola americana no Brasil. Tem uma em grande, na zona sul de São Paulo, chama Chapel School, né? Escolas assim, para bombom, né? Para gente rica. Bem rica. Ufa, é uma fortuna. Mas tinha gente que faz isso. Eu conheci um deles, aliás, muito interessante, que o garoto ele me falou, eu tinha aula de manhã na escola brasileira, no colégio, né? Chamasse colégio antigamente, né? No ensino médio, né? E à tarde eu ia para a high school, né? Americana. Para o colégio eu tinha que estudar muito, para a escola brasileira eu tinha que estudar muito, levar a sério, porque era difícil. A high school que eu fazia, ela era uma boate. Aquilo levava uma brincadeira, a qualidade, a exigência era muito baixa. Então você tem também uma deficiência nesse plano, porque a high school americana, ela nasceu com a ideia de que ela devia servir para todo mundo, ela é compreensiva, no sentido inglês do termo, ela é abrangente. Ela deve servir para aquele que vai fazer uma profissão e não vai para a universidade, para aquele que vai para a universidade, para aquele que quer ser engenheiro, para aquele que quer ser historiador, enfim, ela tem que ter essa abrangência. Então a escola americana virou uma escola que alguns chamam de shopping center ou de cafeteria. Quer dizer, tem um monte de eletivas, um monte de coisas que o estudante tem que procurar e não tem, ao mesmo tempo, nada de sério. Tem estudante que consegue passar pela high school sem fazer mais do que um semestre de matemática, por exemplo. Porque vai montando uma grade curricular que é cheia de tudo. Até sobre tudo que você pode inventar. Disciplinas dos mais variados tipos, um monte de eletivos. E faz uma ou dois semestres de matemática em todo o ensino médio, por exemplo. Ou dois semestres de física, ou de química, ou de ciências também no semestre. E passa, e tem o diploma da high school. Então ela tem uma fragilidade também desse ponto de vista, dos conteúdos. É claro que tem a diferença com relação às escolas de elite. Esses tais 15% já tem um outro tipo de tratamento, um outro tipo de exigência, são outros 500, né? Agora, eles nunca viram isso como um problema, não. Oi? Chega na escola superior. Quando ele chega na escola superior, ele vai também fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, vai levando no chute. O que acontece? Exato.
então, vou dizer, então, olha, vamos estender um pouco mais a história do acesso da educação e do sucesso. São coisas diferentes. Os americanos estiveram à frente de todos os países do mundo no acesso, não necessariamente no sucesso. Quando você vai ver o resultado da educação americana, ele não é diferente, não é muito diferente do resultado da educação alemã, inglesa, francesa, etc. Quer dizer, no quanto de gente bem educada forma. Só que de modos diferentes eles chegam ao mesmo filtro elitizado. Né? E o modelo americano significa que uma massa muito grande de estudantes chega no ensino superior a ponto de você, eu vi isso, de você ter estudantes no primeiro semestre do college aprendendo regra de 3, entendeu? Ou cálculo de percentagem. Isso. Tem aquelas metade do ensino superior dos community colleges, os anos iniciais, é a educação que eles chamam de educação remedial. Alfabetizar e ensinar a aritmética elementar para os garotos. É isso. E mesmo nas escolas grandes, você tem um percentual grande de estudantes que tem que fazer educação remedial, quer dizer, tem que se recuperar das deficiências do high school. É uma coisa... Agora, o acesso às escolas de elite também há um mito de que a escola de elite seleciona os melhores. Isso também não é verdade. As escolas de elite selecionam os mais ricos. É muito nítido isso, muito nítido isso. Significa o seguinte, o critério para entrada numa universidade privada, essas privadas sem fins lucrativos, como Harvard, como é que você entra? Você não tem exame vestibular ou exame de seleção, não existe isso. Você tem que entregar um dossiê para o diretor de admissão, o decano de admissão. É um diretor especializado da universidade para decidir as admissões, as entradas. Selecionar. Aí ele tem uma equipe, não é um cara, uma equipe para avaliar os dossiês. Dossiê é o que o cara põe lá, os resultados dele nos exames padronizados nacionais de desempenho. Tem uns exames padronizados, tipo Enem, assim, SAT, né, que tem um desempenho do estudante em verbal, matemático, científico e etc. Tem uma pontuação. Essa pontuação é um dos elementos da avaliação da admissão. Não necessariamente o principal. Segundo, terceiro e quarto elementos, quais são? Primeiro, os estudantes devem ter cartas de recomendação da sua high school, de professores, etc. Terceiro elemento fundamental nessas escolas de elite. Quem é seu pai ou meu? Não, isso é fundamental. Fundamental. Se ele for filho de alumni, quer dizer, de ex-alunos, e ex-alunos que doaram muito dinheiro para a escola, já está dentro. Ou quase dentro. Só se for um cara muito problemático, esse cara aí vai criar mais problemas. Mas já está quase dentro. Como é que o Bush entrou em Harvard ou o filho do Al Gore entraram em Harvard? Foi assim. Eles eram limítrofes. Entraram assim. Porque os pais deram mais de $1 milhão para a universidade. O critério é esse. O decano de admissão foi inventado lá para 1924, 25, nessas grandes universidades, para impedir a entrada de plebeus não protestantes, né? Somente judeus e plebeus em geral, que estavam entrando muito nas escolas superiores. Eles criaram esses sistemas. Um dos critérios de avaliação é o que eles chamavam de avaliação de caráter. Ainda é hoje utilizado isso, avaliação de caráter, quer dizer, que tipo de gente nós estamos botando dentro lá, porque nas escolas os caras não vão apenas estudar. Aliás, a coisa que eles vão fazer menos é estudar, eles vão se comportar e conhecer gente, e participar de círculos sociais, são clubes sociais. Tinha muitos críticos da educação superior americana, já nos anos 20 e tal, que diziam que, na verdade, essas grandes escolas eram clubes sociais da elite WASP, da elite protestante branca americana. Então ela tem esse filtro classista aí muito forte. Tem uma regra não escrita em Harvard, tem um historiador que escreveu um livrão desse tamanho, Os Escolhidos. É um livro de um historiador chamado Carabel, Jerome Carabel. Os Escolhidos. Como é sobre Harvard, Princeton e Yale. Como as três universidades, ao longo do século XX, foram elaborando seus critérios de ingresso. Aí ele conta um pouco dessa história. Harvard tem uma regra não escrita, mas já declarada por um dos seus decanos, que era assim.
percentual do ingresso, o pacote que entra em Harvard todo ano, os calouros. Tem que ter não mais de que 25% aí de intelectuais dos calouros. O que quer dizer intelectual? Alguém que está naquela faixa de mais de 300 pontos nos exames de avaliação. Quer dizer, que foram muito bem no Enem. 300 pontos. Tem uma pontuação lá que 300, digamos, é um número alto. Um número de... Então, 25% tem que ser esse aí, o pessoal que é os cabeças. Aí depois você tem que ter, claro, os idiotas mais ricos, que vão pagar a anuidade cheia de $40 mil, que o pai já pagou, já deu uma doação de pelo menos $1 milhão para... Pelo menos, isso é o piso, de $1 milhão para a universidade, é coisa assim. É a chamada associação dos ex-alunos, os alumni. É isso que... a doação não é importante para sustentar a escola, é mais para... a propina para garantir a perpetuação da prole, né, na escola. É isso que funciona. E aí tem que ter o que eles chamam de os 50% os medíocres felizes. A expressão que esse decano utilizava, os medíocres felizes. Quer dizer, os caras que nunca vão ser grande coisa, mas se contentam em ser medíocres na vida, né? E vão ser alguma coisa. Não é? E não vão atrapalhar, nem ajudar, não vão ser nem nada de brilhante, mas também não vão atrapalhar muito. Então, na verdade, a seleção dos 25% do Bambambam é para garantir uma certa qualidade que depois esses caras provavelmente vão ser os caras que vão para a escola profissional de elite, de direito, de medicina, não sei o quê, que vão para essas escolas de pós-graduação e vão virar cientistas, etc. Tem que garantir esse filtro. Então, você tem um sistema de seleção também que é basicamente, a raiz dele é uma base a elite de classe. E é mesmo a elite do dinheiro e um pouco também da família, né? É por isso que tem essa história das associações de ex-alunos que vão lá com a grana para perpetuar a prole lá. E as escolas, de muito tempo, desde os tempos coloniais, eram muito voltadas não apenas para o que se aprendia, a vida na sala de aula, digamos assim, ou na biblioteca, que é o lado menos importante da vida do estudante. O lado importante são as fraternidades, os grupos de estudantes, as moradias, os clubes, os esportes, as ligas esportivas, porque aí é que eles conheciam quem era do bem. Uma vez o Al Gore encheu o saco com o filho dele, né? Foi cobrado o filho dele, virou muito, porque o filho dele era um cara muito drogado, muito marginal e tal, não sei o que foi várias vezes preso, e o Al Gore deu um esculhambo qualquer, pô, que suas notas estão um esculhambo, né? Ele é aluno de Harvard. Pô, você não tem nota? Pô, pai, a gente não veio aqui, o menino, é o folclore sobre a história do diálogo, né? Pô, pai, a gente não vem aqui para estudar, a gente vem aqui para encontrar quem a gente tem que encontrar. Circular, né, nos meios certos. No meio da elite, fazer as amizades da elite, porque eles vão depois estar na empresa do pai, da mamãe, do não sei o quê, é uma circulação de elites. Não é? E aí, é claro, tem que ter os 25% intelectuais, porque esses vão ser o creme dos futuros cientistas, engenheiros, médicos e assim por diante. Os caras que vão ser importantes para a economia bombar, né? Ô, Ramel, não. Hã? Não quebrou nada. Continuou tudo na mesma. Pessoalmente, não. O Obama é uma... Sabe o que é mascote? Sabe o que é mascote? Sabe o que é mascote? Não. Em Harvard tem 3 ou 4% de mascotes. Gente pobre que eles põem lá, e alguns que são mais inteligentes, para filtrar lá e para servir de enfeite, entendeu? No caso, selecionam também os enfeites mais... Pegam também, chupam os cérebros melhores e tal, pobre inteligente, eles chupam bastante para dentro do sistema, é claro. Ele estudou em Yale e Harvard, acho que fez direito em Harvard, eu não me lembro. Não, mas ele fez uma dessas, ou Harvard, Princeton ou Yale, eu não me lembro qual. Mas foi uma dessas big escolas de direito. Não sei. Não, é da mesma escola. É, gente do bam, 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 bam. Mas é a exceção da exceção da exceção. Sempre tem.
Sempre tem. Tem uns asiáticos também que eles chupam lá, os asiáticos meio pobres, que eles chupam lá porque percebem que aquele cara vai te dar alguma coisa. Então, isso tem. E tem os mascotes que servem para falar do multiculturalismo, da pluralidade, de que pobre também entra e assim por diante. Tem que ter um nichozinho lá para garantir a imagem da universidade. A Gisele, cadê a Gisele? Aqui, Rosilene está aqui. A maré. O complexo da maré que está aí para salvar. Gente, não vai dar tempo de falar com todas essas perguntas. Eu não vou falar que o trabalho liberta ou escraviza, porque eu não sei, viu? Hã? Eu não sei, acho que o trabalho escraviza, viu? Dá uma canseira. O trabalho, pelo menos, dá uma canseira desgraçada. Né? O trabalho na sociedade capitalista é feito mais para cansar e escravizar do que para libertar. Isso a gente sabe, né? Então, é difícil ter alguma coisa... Hã? Ah, não sei não, hein? A gente ganha dinheiro, mas o pessoal de trabalho é criativamente. Trabalha muito. Cheio de ideia. É. Cheio de ideia. Vemos uma ontem hoje. Eu acho que vai ser difícil ter trabalho não alienador numa sociedade como a capitalista. Agora, claro que você tem nichos, oportunidades, uns são os mais alienados, mais alienantes do que outros. Tá? Mas... Hã? A preocupação é só com o retorno financeiro. De tanta criatividade, onde vai dar? Agora, a história da China... A China, como vocês viram, não entrou em nenhum momento na exposição. Realmente é algo que tem que ser atualizado. A China altera um pouco o quadro do mundo nos últimos 10 anos, mudou um pouco, né? Com a entrada massiva da China em tudo quanto é canto. Produção industrial, tecnologia, conflitos internacionais, finanças, o diabo. Em alguns cantos ela está se transformando num problema. Na África, toda a África. Os chineses estão entrando de sola na disputa das terras, da energia, né, do subsolo, do solo, comprando. Eles estão comprando países inteiros com ditador incluso. Né, eles compram os países e vem o pacote. E estão comprando na Ásia, na África e na América Latina. Né? Na América Latina. Tem muitos países na América Latina que estão entrando na área de influência chinesa, que tem um efeito positivo no determinado momento, que se libertam da dependência americana, mas que pode gerar mais problemas lá adiante. Né? A China está comprando pedaços da dívida da Venezuela, ou fornecendo, né, trocando petróleo por produtos industriais com a Venezuela, comprando um pedaço da dívida do Equador, fazendo negócios com esses países, comprando terras no Brasil, né, comprando muita commodity no Brasil. Isso tem um efeito para esses países, né, no curto prazo, mas pode ter também esses efeitos problemáticos lá para adiante, porque o jeito chinês de fazer negócios no mundo não está ficando muito diferente do jeito americano de fazer negócio. Às vezes até com um estilo um pouco mais, digamos, militarizado, né, do que deveria se supor. Então, eu não sei, isso é uma coisa que tem sido realmente um problema. Os americanos estão percebendo isso, que eles têm que criar, que tem um novo adversário na competição aí, que não é só a União Europeia, né, na competição econômica, que é a China. Isso realmente é algo que eu precisaria atualizar nesse quadro das comparações. Vocês repararam que nunca entrou a China aqui, né? Em nenhuma comparação, né? Nunca. Então isso aí teria que ser uma atualização. Eu ainda não fiz isso. Tem gente já estudando esse negócio, vendo como é que o impacto da economia chinesa no resto do mundo, que não é pequena, né? Imagine, tudo que acontece na China eles não compram um bujão de gás, né? Eles compram uma refinaria inteira, né? Então, aí faz a diferença, né? Faz diferença. Você imagina só, o impacto no mundo, isso é uma piada, né? Não é piada, mas parece piada. Parece piada. Tem mais ou menos 200 milhões de chineses que mudam de cidade a cada 2 meses, mais ou menos. Não é que mudam de casa, não é que mudam de bairro, mudam de cidade. Eu trabalho móvel, trabalho quase nômade, né? Porque a China está passando um processo de transformação brutal, né? Não só na área
a área daquela faixa lá que tem de grandes investimentos multinacionais, mas no interior da China, né? Então calcula-se que 200 milhões de chineses mudam de cidade a cada 2, 3 meses. Você imagina 200 milhões, é um Brasil, né? Imagine um Brasil mudando de casa a cada 3 meses. Só o movimento dos pés desses caras aí já deve ser um terremoto, não é? Então você tem impactos do tamanho a China tem um impacto pelo tamanho que cada compra chinesa de commodities no Brasil, de cereais no Brasil, já desequilibra todo o mercado, né? Um dos problemas dos americanos é isso, né? Que eles estão trabalhando com um competidor que não é a Coreia, não é Taiwan, é um país desse tamanho, né? Então em escala, né? Muito grande, e um país militarizado, né? O governo chinês é um governo militar, é um governo partidário militar, né? É uma ditadura assim, enfeitada, né? Bem enfeitada. A crise depois eu vou falar do livro. A crise dos fundos de pensão é visível na vida média dos americanos. Acho que foi o Paul Krugman que fez essa piada. Faz uns 40 anos que os americanos vivem assim. Eu compro tua casa, você tem que comprar a minha, e quem financia a operação são os chineses, o crédito chinês, né? Que nós estamos vivendo uma vida muito artificial, e o nível médio das famílias tem caído muito. Aquele quadro que eu mostrei da queda média da renda, a renda média das famílias crescendo muito pouco, né? Em comparação com os preços das anuidades escolares, né? Dá um pouco a conta de como a vida da classe média americana, tem gente que fala mesmo num crash da classe média, né? Quer dizer, está havendo uma quebra, né, da qualidade de vida, não só da classe trabalhadora, mas da classe média americana, e que isso está se transformando num problema que só não é maior por causa do endividamento, e que vai jogando um pouco para frente, né? Essa história dos fundos de pensão é porque os fundos de pensão estão articulados à ideia de que os valores iam ser, os valores dos investimentos iam ter um crescimento constante. O juro composto ia garantir o bem-estar de todo mundo ad infinitum, né? Só que quando você tem a primeira crise, a segunda crise, eles vão perdendo substância, né? Eles estão baseados na ideia de investimento, né? O fundo de pensão é isso. Na verdade, é um fundo de investimento que rende a aposentadoria proporcional ao investimento. É uma previdência privada, então é assim. Quando o mundo privado dos papéis caiu o valor dos fundos. E a queda da renda média da família americana é visível, é visível. Onde vai estudar, que até agora ela tem sido mantida pelo endividamento. Aquele endividamento escolar, da escola, o endividamento do cartão e assim, o endividamento das hipotecas, né? O negócio da hipoteca é um negócio maluco, né? Eu tenho amigos que foram morar lá nos Estados Unidos, que casaram com pessoas de classe média, e são sustentados pelas suas famílias brasileiras. Porque os maridos ou estão desempregados, ou estão no subemprego, e são cidadãos estadunidenses, engenheiros, advogados, mas não hipotecados, sem dinheiro. Você tem... Acaba a família brasileira tendo que mandar dinheiro. Óbvio que são casos, não é geral da América Latina, né? São famílias altas no Brasil, tipo, classe média alta, mas também um livro. Tem um livro que eu acho que é imperdível. Qual? Acho que todo mundo deveria ler. Não. É um livro que ainda vai sair. Reginaldo Moraes. Aliás, tem 2 até o final do ano. Um vai sair, acho que é lá para o meio do ano, chama-se... Ou é Estados Unidos como um país em desenvolvimento, e o subtítulo é O peso do Estado na pátria do mercado, ou é o contrário, o peso do Estado na pátria do mercado e os Estados Unidos como país em desenvolvimento. Ainda não decidi qual é o título e qual é o subtítulo, né? Mas na pátria do mercado. Então,
Eu acho que esse é o melhor livro que já se escreveu sobre as políticas de desenvolvimento norte-americanas. Brilhante. Não, e é um estilo, uma graça, um estilo literário fantástico. É impressionante. Acho que no meio do ano está pronto. Já era para estar pronto agora, mas atrasou. Acho. Por aí. Por aí. Não, porque o Regis volta, gente, em julho ao Rio, para a gente conversar sobre educação superior nos Estados Unidos. Eu não sei onde tanta criatividade nos levará, porque nós acabamos de criar as quartas resistentes do NPC. Quartas resistentes. E além das quartas resistentes, a gente vai ter agora um curso especial sobre educação superior nos Estados Unidos. Olha o grau de complexidade que vão os nossos estudos. É um curso que vai ser ministrado para professores, Mas a gente pode abrir umas vaguinhas para ralé? A gente pensa na... A gente dá uns 10, 15%. Para dizer que é plural. A gente faz uma mistura. Os ex-alunos. Não eram os ex-alunos que automaticamente Harvard. Os ex-alunos desse curso terão preferência em julho, tá certo? Isso. Então, e as quartas resistentes em julho, não vai ser mais quarta, mas quinta resistente. Pode explicar o que é? As quintas resistentes, acabou, porque o Arthur não pode segunda e terça, então eu não pode na quarta, na quarta. Quinta, sexta, ninguém vai. Quintas resistentes. Cada quinta-feira do mês de julho, a gente vai levar a Livraria Antônio Gramsci alguém que lutou e resistiu durante a ditadura militar para contar a sua experiência. Falar, depoimento. É exatamente copiado de um projeto que foi feito em São Paulo pelo Memorial da Resistência. Só que eles fazem nas bibliotecas públicas. A gente não é tão grande assim, nossa criatividade não chega a tanto, o nosso alcance, a gente faz na Livraria Antônio Gramsci. As quintas resistentes. Ok? É quinto também tem preferência. É quinta ou quarta? Não, é quinta. As quintas resistentes.